A maior dor que a população de rua sente hoje é a discriminação. A maior dor que ela sente, que é na alma, que ela chora por dentro. O que adianta é tratar essas pessoas de uma forma humanizada, levar condições para que essas pessoas saiam da rua de forma espontânea, de forma que elas se sintam pessoas, se sintam vistas. Vai começar agora o podcast do MPDFT. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do MP que a gente conta. Eu sou Thalita Medeiros. E eu sou a Tayana Santos. Hoje nós vamos falar sobre um grupo de pessoas, especificamente aquelas que vivem em situação de rua aqui no Distrito Federal. E nós vamos discutir a situação atual, os desafios enfrentados e as possíveis soluções para melhorar a vida dessas pessoas. E para isso a gente conta então com dois convidados especiais. Nossa primeira convidada é a promotora de justiça Poliana Silvares, que é coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Discriminação do MPDFT. Bem-vinda, doutora Poliana. Obrigada, meninas. Obrigada novamente, né? É um prazer estar aqui. E o nosso outro convidado é o Rogério Soares, mais conhecido como Barba. O Barba viveu vários anos nas ruas e hoje ele é presidente do Instituto Barba na Rua. Seja bem-vindo, Barba. A gente agradece, né, o convite de estar aqui, né, com vocês, né, para que a gente possa, mais uma vez, estar dialogando sobre uma política, né, que era muito invisível, mas através do Ministério Público a gente tem tido força, tido voz, vez, e as pessoas têm nos enxergado mais. Barba, então a gente quer conhecer um pouquinho mais da sua história. A gente sabe que você ficou muitos anos nas ruas e a gente queria que você comentasse quais eram os principais desafios. Olha, na verdade, eu nasci na rua em 1971. E eu morei 18 anos em orfanato. E aí eu fui crescendo e fui descobrindo que, na realidade, eu não tinha nem pai nem mãe. Então, quando eu comecei a me entender por si, e eu comecei a me revelar. Quando eu saí mesmo, que aí que eu vim viver em situação de rua. Eu fui trabalhar numa rádio lá em São Carlos, e aí eu fui viver minha vida, e aí eu comecei a me envolver com bebida, álcool, droga, e logo em seguida eu conheci o crack. E o crack me jogou para a situação de rua, porque o crack fez eu perder a minha dignidade, fez eu perder meu trabalho. Apesar de eu não ter parente, eu tinha bons amigos, entendeu? E o crack fez que esses bons amigos se afastassem de mim, né? E aí eu passei de 88 até 2014 em situação de rua. Passei em vários estados, várias cidades, várias capitais grandes. Em 89 eu me deparei na cidade de São Carlos, lá da lixeira, comendo lixo e bebendo álcool de posto. Me deu um estralo na cabeça, mesmo na minha loucura, de que aquela pessoa não era eu. E eu queria sair daquela situação, né? Sim. Aí foi quando eu me procurei minha primeira internação numa casa de recuperação. Até então não tinha Você como mesmo dar. que quis se internar. Eu mesmo que quis. Eu tive 14 internação. Às vezes eu ia porque eu levei uma facada, alguém precisava cuidar de mim, eu não tinha parente. Às vezes porque estava devendo para o traficante, tinha que correr, entendeu? E em 2010 eu vim para Brasília. Quando eu cheguei no plano piloto, eu fiquei um tempo na rodoviária e eu conheci o setor comercial sul. Quando eu conheci o setor comercial sul, eu falei, aqui agora eu vou fazer minha moradia. E aí, numa dessas noites que essas pessoas vão levar comida, uma mulher chamada Elvira, que ela já vinha fazendo esse trabalho na madrugada, e até chamava ela de mãe, ela tem minha idade, só podia me ajudar. Eu sair daqui também, né, que eu já estou cansado. Falou, você quer? Eu falei, quero. Aí eu fui, não fui com muita esperança, não, mas alguma coisa me falava que vai dar certo. E nesse projeto eu fiquei 1 ano e 8 meses, e aí eu estou até hoje. Então eu passei por uma situação na rua que não foi fácil, eu não desejo para ninguém. Assim, comendo comida do lixo, já levei facada, já levei paralelepípedo na cabeça, já tive coma alcoólica, entendeu? Mas eu sabia que se eu vencesse esses problemas meus, eu conseguia dar um rumo na minha vida. Eu conseguia fazer a chave virar. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho como que você avalia a situação atual do pessoal em situação de rua, com essa história incrível que o Barba trouxe, né? Com tanto desafio.
Pois é, Thalita, a gente viu essa história muito linda do Barba e, de fato, nós temos muito que aprender com as pessoas que já viveram nas ruas, com as pessoas que hoje estão nas ruas. Então, o Ministério Público trabalha ouvindo essas pessoas, e também num processo de estudo, para a compreensão dessa situação, né? Existem vários motivos que levam uma pessoa a ir para a rua, né? Rompimento de vínculos familiares, álcool, drogas. O Barba mesmo já falou aqui vários motivos, né? E os motivos que fazem com que essas pessoas possam sair das ruas tem a ver com os motivos que as levaram para as ruas, né? Então, o poder público precisa estar atento a essas necessidades das pessoas, ter a compreensão do fenômeno da população em situação de rua, das necessidades individuais dessas pessoas. Então, não é só a gente olhar em livro, a gente estudar, isso também é muito importante, mas o que a gente está fazendo aqui hoje, que é ouvir a história do Barba, né, e a gente ir para as ruas para compreender as histórias dessas pessoas, nos fazem compreender como a gente deve trabalhar. O Barba foi a primeira pessoa que eu conheci nesse processo. Você lembra, Barba? Sim. Doutora, como a gente está falando, inclusive, de aprendizado, muitas pessoas ainda utilizam a nomenclatura morador de rua. Sim. E aí eu queria que a senhora explicasse por que esse termo não é correto. Sim, o mais correto é utilizar a pessoa em situação de rua, porque a situação de rua a gente espera que seja algo transitório, Certo. né? Uma moradia é algo perene, né? E, aliás, a moradia é um direito que deve ser garantido à pessoa em situação de rua, a todas as pessoas, mas principalmente as pessoas mais vulneráveis. Então, o termo correto para a gente não ter uma má compreensão de que essas pessoas, elas estão na rua porque elas querem morar na rua, já que o próprio censo que a gente tem do Distrito Federal mostra que mais de 74% das pessoas desejam sair das ruas. Então, há uma preferência de que a gente utilize o termo mais adequado, que é pessoa em situação de rua. Barba, você falou que saiu das ruas, conseguiu sair das ruas, mas não só isso, né? Você conseguiu abrir um instituto. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse trabalho que você faz com o pessoal em situação de rua. Hoje, para a população em situação de rua, nós temos um ônibus onde a gente oferece um banho quente para eles, uma roupa, um corte de cabelo. E, além disso, a gente leva, né, uma capoeira, uma percussão, um futebol ali para estar com esse contato junto com a população em situação de rua, que é um serviço que a gente leva mais para a gente criar vínculo com eles, né? Ele é um serviço que ele vem junto com uma escuta, com uma psicóloga, para a gente entender como que eu posso te ajudar. Então, através do banho, através de uma alimentação, através de uma capoeira, através de uma percussão e do futebol que a gente está ali, a gente consegue identificar, conversar, o que a gente pode fazer para te ajudar. Ótimo. Então, hoje que a gente tem para a população em situação de rua é isso. E, além disso, a gente consegue encaminhar algumas pessoas para o mercado de trabalho em parceria com algumas empresas aqui no DF. O Barba, eu vou fazer uma observação com base nessa sua fala. O Barba presta, né, esse serviço mesmo há quantos anos para a população em situação de rua. Então, a gente tem que tirar uma reflexão disso no sentido de que a participação da sociedade civil para que a gente tenha uma atuação forte, uma atuação que impacte na saída das pessoas da rua é fundamental. Mas a gente também não pode perder de vista que é o Estado que deve oferecer as políticas públicas adequadas para que isso também aconteça. Então, cobrar do Estado, que é o que o Ministério Público vem fazendo, mas também com a participação social dos coletivos, o Ministério Público vem fortalecendo os coletivos para a cobrança dessas políticas, porque, de fato, o Estado vem falhando, de certo modo, né? Porque a gente tem visto só o aumento das pessoas em situação de rua. Certo. Agora a gente vai fazer essa verificação através do censo. Então, precisa que o Estado se debruce sobre a situação e que vem pensando, a gente vê alguns avanços, mas que se aprofunde e possa ter resultados através de políticas públicas robustas, bem pensadas, o que a gente chama de transversal, ou seja, a saúde tem que conversar com a educação, que tem que conversar com o trabalho, porque é só assim que a gente consegue mesmo minimizar essa problemática que faz com que pessoas sofram de uma forma que
a maioria das outras não tem nenhuma compreensão. E por isso até gerando um desgaste, assim, gerando, você olha aquela pessoa, você não tem a compreensão, torce o nariz, algumas pessoas tomam atitudes violentas, Sim. não é? Que a gente vê muito, né, aqui no Distrito Federal. Então, nesse sentido que eu acho que a gente tem que pensar, né? É a participação social, a população compreendendo o fenômeno e o Estado fazendo o seu papel de implementação de políticas públicas e o Ministério Público com os outros atores também, né? Na cobrança dessas políticas públicas. Doutora, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho melhor o que seriam essas políticas, porque a senhora citou que seriam várias frentes, mas no caso da população de rua, quais são as principais? O que falta, para ficar claro assim, para as pessoas? A gente pode tomar como base o plano Ruas Visíveis, que é do governo federal, e o governo do Distrito Federal traçou um plano. Ele tem 7 eixos, então eu posso citar alguns eixos que são fundamentais. Ótimo. Que é um primeiro eixo que é da assistência social. Então, precisa que a assistência social seja uma assistência forte, que trabalhe para o bem dessas pessoas vulneráveis, independente do recebimento de contrapartida. A gente precisa de uma saúde forte. O Barba aqui mencionou muitas questões relacionadas às problemáticas de saúde, não é? Drogadição, saúde mental. Então, o Distrito Federal, a gente tem um dado aqui do Ministério Público a respeito do déficit de saúde mental, de política pública de saúde mental no Distrito Federal. Então, é urgente que o Distrito Federal implemente políticas públicas nesse sentido. E educação, e trabalho e renda, isso é um dos eixos fundamentais. Nós tivemos aqui uma audiência pública no ano passado, né, Barba? Isso. Que muitas pessoas em situação de rua compareceram, muitas pessoas, cidadãos regulares, também compareceram para falar dos seus direitos. E o que mais se ouviu foi trabalho e habitação. Então, o Ministério Público vem trabalhando de forma a cobrar cada uma dessas políticas públicas. Doutora, fala um pouquinho mais pra gente, então, como que é essa atuação do MP, né, do Ministério Público? O Ministério Público já trabalha há muitos anos, né, população em situação de rua. Na pandemia, de fato, fortaleceu o nosso trabalho, porque foi uma problemática que ficou visível, né. Mas hoje a gente trabalha através de um projeto que está virando programa no MP, ou seja, ele não vai acabar, é um dos eixos dessa gestão, que é o programa Pés na Rua. Então, esse programa, ele viabiliza que os promotores de justiça de diversas frentes, eles possam atuar de forma articulada, ou seja, nós promovemos reuniões sempre para a gente fazer uma articulação, uma união de esforços para cobrar essas políticas públicas para a população em situação de rua. E aí nós trabalhamos através de reunião com os gestores, cobrando os gestores. Nós acabamos de firmar um acordo de cooperação de fiscalização dessa política pública que o GDF apresentou agora em maio, não é? Então, nós estamos nesse processo de fiscalização dessa política com todos esses promotores, mas, para além disso, o Ministério Público possui vários outros mecanismos de cobrança, que a gente atua através de recomendações, de termos de ajustamento de conduta, de ações civis públicas. Então, nós temos muitos mecanismos para fazer essa cobrança e a gente vem atuando com esses mecanismos para atingir uma certa eficiência nessa política. Gente, infelizmente, nosso podcast está chegando ao fim. Doutora Poliana, Barba, vocês gostariam de deixar alguma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo? Olha, a mensagem que a gente, como ex-pessoa em situação de rua, gostaria e queremos deixar é que a sociedade comece a nos ver com novos olhos. Porque a pessoa que está em situação de rua, ela é um ser humano. Então, quando você encontrar alguém em situação de rua, né, não precisa ter medo dessa pessoa. Tenta dialogar, entender por que ela está naquela situação, antes da gente fazer um julgamento. Porque assim, eu falo para as pessoas assim, se ponha no lugar da pessoa. E se fosse você? Que tratamento você gostaria que tivesse com você? Eu até falo para as pessoas, vai tentar viver em situação de rua uma semana. Porque ninguém está na rua porque quer. As pessoas precisam entender isso. Eu passei 25 anos em situação de rua. Hoje eu estou aqui. Hoje eu sou apresentador de programa, sou presidente do Instituto Barba na Rua. Hoje eu tenho uma empresa de limpeza.
Entendeu? Olha só, eu morava na rua, eu comia do lixo, eu era usuário de droga, eu era alcoólatra. Então, que as pessoas possam olhar para aquelas pessoas que estão em situação de rua como um ser humano. É isso que a gente pede. Doutora Poliana? Eu vou na linha do Barba também, mas para chamar a atenção para o que a população precisa cobrar mais. Eu entendo que esse fenômeno ele impacta mesmo a vida das pessoas, mas para a gente contribuir de uma melhor forma, a gente precisa cobrar políticas públicas adequadas para essas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade extrema. A gente já viu ao longo da história não dando certo nenhuma outra forma de impulsionamento dessa pessoa sair da rua, de forçar essa pessoa a sair da rua. Isso não adianta. O que adianta é tratar essas pessoas de uma forma humanizada, levar condições para que essas pessoas saiam da rua de forma espontânea, de forma que elas se sintam pessoas, se sintam vistas. As pessoas precisam cobrar dos gestores e ter a compreensão de que o Ministério Público está trabalhando para toda a população, mas principalmente nesse viés de garantias, de direitos fundamentais a essas pessoas que mais precisam. Bom, então eu queria agradecer a presença de vocês no nosso podcast e agradecer a você que nos acompanhou também. É isso, e acompanhe os nossos episódios no Spotify e no nosso canal do YouTube. Gente, acompanhe também, não deixe de apoiar e acompanhar o Instituto Barba na Rua, que o arroba é Barba, diga aí. Instituto Barba na Rua e também @Barba na Rua. É isso aí, galera. Então, até o próximo programa. Tchau, tchau. Até logo. O NP que a gente conta e vocês podem contar com a gente.